Eita! Drake. Boa noite, gente. Boa noite. Tá começando mais um Bumba Meu Cash! Gente, é trovão, tá? São Pedro participando. Tiveram da nossa muito na live. ilha esses dias. Gente, o que é isso, né? Clisma, pelo amor de Deus, me explica. Como assim, verão chuvoso? Não tô entendendo. se vocês não conhecem ele. Vou fazer um episódio com Clisma. Ah, Eu sério? aprendi um novo apelido pra Clisma. Porque como ele é professor de geografia, é clismático. Ô, bicho. Os alunos que botaram, amigo, esse apelido em ti. Eu achei maravilhoso. Eu prefiro chamar de Oceano Pacífico. Porque pensa um professor pacífico. Tô bueno, vamos falar. Vamos dar boa noite. Do Brooklyn. Boa noite, gente. Noite, boa noite. Por que tu não dá boa noite, só fala noite? É porque de boa só eu, aí é noite. Drake. E onde nós estamos, querida, nessa linda noite? Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da agência Criativa Unidade da Coama. Tudo bueno. Isso aqui é Coama. Alô. Vamos trazer ela. Vamos. Legal, né, ela? E aí, amigo, me conta, o que é isso, agência criativa? Do que se trata? Uma agência publicitária. Só. É. O que temos nessa agência Ah, tem de publicitária? tudo. Ah, tá. É o local onde você encontra de tudo, né? E o que a pessoa pode encontrar aqui na agência criativa e dizer aí pra nós? Não, o que vai dizer é tu, eu vou confirmar. Amigo, vamos só mudar o roteiro. Dessa vez deixa eu confirmar. Não? Não. Então tá, você precisa de um design. Tem. Fotógrafo. Tem. Trabalho com vídeo. Aham. Editor. Aham. Você já percebeu que é só essa tua fala? Eu sei. Eu preciso de um organizer. Aham, tem. Tu sabe o que é organizer? Tem. Mentira. Tu que vai Eu tenho organizar. toque, é diferente. Ah, então tá bom. Preciso de um editor, de um agenciador. Tem. Minha empresa está iniciando, eu quero o pessoal do marketing. Tem. Pessoal que faz negócio de Instagram, como é que fala? Gerenciamento. Gerenciamento Temos. digital. Temos. Inclusive, Vossa Senhoria, né? Também. Então é isso, gente. Você tá assistindo, caiu aqui de paraquedas. Ela tá com fogo hoje. Caiu de paraquedas aqui, tá precisando de todo esse apoio. Você que tá começando agora com seu novo trabalho, sua nova empresa. Você é influenciador digital e quer vir pra agência? Venha. Pois é, e é sobre isso. Onde a gente encontra a agência criativa? Na unidade da Coama? Endereço. Rua do Norte, mentira. Dá um É ponto aqui- de referência. É então. aqui em frente à Casa do Bolo da Ilha, ao lado do... Que eu acho que já tá bem na hora deles mandar um bolo pra cá, tá né? na hora. Todo episódio a gente fala, né? deles. A mesma coisa do supermercado São Luís. Pode mandar também os Correio refrescos. fechou, mas pode estar fazendo um Sedex pra gente. Pois é, tá tudo bueno. Né? O que mais? Acho que são esses os pontos de referência que nós temos. Rede social pra encontrar. Agência Criativa. Onde? Instagram. Tem Twitter? Não. Orkut? Não. Não ainda, não? Não. Então é isso. Boa noite. Quer dar algum recado antes de a gente Não. começar? Não? Então é isso. Hoje ela tá tão monossilábica, né? Aham. Gente, a gente tá hoje aqui muito empolgado, Tu tá? cortou, Thiago? Não, amigo, ele não cortou. Ele tá aparecendo. Eu falei que era pra tirar o quadro dele. Tudo bueno. Já foi 10 minutos, a gente não consegue apresentar o vamos podcast. Gente, a gente tá muito animado, porque a gente tá com uma amiga aqui, Uhum. né? Quase uma prima, né? A gente Uhum. acabou conversando aqui no bastidor, a gente percebeu que a gente tem o mesmo local de nascimento, São Luís, não é isso? E é isso. Quem está aqui com a gente hoje? Ninguém mais, ninguém menos que ela. Fernanda Serra. Fernanda Fake. Aplausos, produção. Aplausos. Como eu gosto de chamar ela, Fernanda Fake. Eu falei certo o sobrenome, Fernanda Serra? É, Fernanda Serra. Porque eu não sei. Tá virando essa palhaçada. Tá virando essa palhaçada já. Estão querendo me gongar. É meu microfone que é mais baixo. Não tô entendendo. Não, meu Deus. É sobre isso. Eu não sei porquê, mas veio Costa na minha cabeça. Não, é Serra. Só Serra. Fernanda Serra. Não é Serra Costa. Não, Não é Costa Serra. também não. Só Serra. Fernanda Serra. Nanda Serra. Serra. Fernanda Serra. Amiga, pra quem não tá associando o nome à pessoa, O que acontece? quem é Fernanda Serra? Uma biografia. Nome, sobrenome. Signo, data de nascimento. bora Ele lá. gosta de CPF, CPF. mas não Tá. acho confiável. Bora lá. Pix. Eu me chamo Fernanda Conceição Reis Serra.
Tenho 38 anos, sou formada em enfermagem, estou cursando agora serviço social. Presidente do Boi do Seik. É isso. Cataram. Mãe de 4 filhos. Sério? Sim, A mãe produção de ficou 4 nervosa. filhos. Oi? 4? Mãe de 4 filhos. E num processo, assim, maravilhoso da minha vida agora. Que a gente vai falar lá. Vai dar Imagino. certo. Então não saiam, ficam aí, entendeu? É sobre. Porque tem babado hoje pra gente conversar. Muito. Amiga, agora tu falando aí que tu tem 4 filhos, agora eu fiquei. Eu conheço Impactado. uma, eu acho. Sim, a minha mais velha. Ela fazia faculdade Eu casei comigo no muito mesmo cedo, eu lugar. casei com 16 anos. Ela fez faculdade contigo? No mesmo... no mesmo... Mas já era o mesmo curso. Não era o mesmo curso. Ah, tá. Isso. Falando de criança, tá? Lembra infância e tal. Como é que foi tua infância? Porque a gente sempre começa o podcast perguntando. Como, pra quem não sabe, né? O podcast talvez não perceba, mas o podcast é uma questão cultural, né? Então, qual é a tua memória de infância atrelada com a cultura mais antiga que tu tem? Então, eu tive uma infância, eu acho que como a maioria das crianças da minha época. A gente brincava muito, ao mesmo tempo a gente estudava, porque eu sou filha de uma mãe que é professora, né? E que tinha escola, então eu estudava na escola da minha mãe, eu tinha a rigidez de ser a filha da dona da escola. Ela chegou a dar aula pra ti? Sim, eu ainda fui do tempo de arguição de tabuada. Toda sexta-feira a gente levava palmatória. Um alô pra Dona Amada, onde a senhora esteja. Pois é. Então, eu tive assim, a minha infância, ela foi muito, muito boa. Eu sou filha única, mulher, nós somos um casal de filhos, né? Eu sou a menina, então eu fui muito bem cuidada, fui muito bem criada, fui mimada, muito. E partindo para a parte cultural, na minha infância eu lembro muito assim, a minha mãe me colocou numa escola de balé muito nova. Eu fazia Reinaldo Farai com meus 4 anos de idade. Clássico. E quando eu completei meus 6, 7 anos, eu conheci a cultura que foi o boi. Então, eu deixei de ir para o Reinaldo Farai e comecei a estar no boi. A estar nos ensaios, a dançar, a participar de toda a atividade do boi. Mas esse primeiro boi que tu tem contato ainda não é o do Seik? Sim, Já era o do Seik? já. Mas antes do Seik, tu lembra de algum boi assim? Não, a única coisa que eu lembro mesmo da infância é as minhas idas para o Reinaldo Farai após a escola, de alguns eventos que a gente participou junto com a escola do Reinaldo Farai, no Teatro Arthur Azevedo, algumas apresentações, algumas peças que a gente participou. Tu te formou, tu é bailarina clássica? Não, porque eu deixei para mim pro boi. Tá, mas o que significa Seik? Então, Seik, quando fundou o boi, era Centro de Ensino Imaculada Conceição. Era uma escola que a minha mãe tinha lá no bairro da Alemanha, onde o boi foi fundado. Depois, quando o boi se tornou uma pessoa jurídica, acho que em 98, 99, ele continuou a mesma sigla, mas a nomenclatura mudou. Ficou Centro de Eventos e Integração Cultural, porque até então a gente não tinha mais a escola. Mas manteve a mesma sigla, só que com outra nomenclatura. Tá aí, pra você que assistia Boi do Seik, não sabia o motivo da sigla, tá aí. O boi foi criado na escola, que era sediada no bairro da Alemanha. Isso. Você também morava lá? Então, a gente morou no bairro da Alemanha, lá no Bloco 6, por um longo período, né? E a escola também era próximo da nossa residência. Pela sigla da escola, a gente percebe que tem uma questão religiosa muito grande na tua família. É por causa de promessa que o boi foi criado ou foi uma proposta pedagógica? Não, o boi foi criado por uma promessa voltada para a escola. Chegou a um certo ponto que a escola da minha mãe, ela cresceu muito, né? E o prédio já não comportava mais a quantidade de alunos que tinha na escola. Então, ela fez uma promessa que ela colocaria o boi, logo porque ela não é maranhense, a minha mãe é piauiense, o meu pai que é maranhense, e apresentou a nossa cultura para ela, e ela se apaixonou. E aí, ela disse que se ela conseguisse comprar uma área onde ela construísse uma escola maior para comportar todos os alunos, ela colocaria um boi até enquanto a vida tivesse. Sendo que
Há uns anos atrás, em 1979, ela fez um boizinho mais de matraca para se apresentar só nos períodos juninos na escola, que o nosso querido e falecido Coxinho fez a primeira toada do boi de matraca. E em 82, quando meu pai apresentou a cultura, que foi o boi de Seu Machado, lá em Rosário, que tem mais de 80 anos, também já não existe mais, mas ele foi pioneiro naquela região de lá, que meu pai apresentou, a minha mãe se apaixonou pelo boi de orquestra e quis fundar um boi. Aí ela fundou o Boi do Seiki, que eram de alunos da escola dela e de ex-alunos. Então, o Boi do Seiki era formado de alunos e ex-alunos que já estavam fora da escola, mas que já mantinham contato com ela. Então, o boi foi fundado disso em 82. Em 84, a gente oficializou o boi. Então, a gente se tornou o primeiro boi de orquestra em São Luís. Mas dizem, né? Dizem que existia um boi antes. Mas se existiu, a gente não tem como comprovar. E a gente tem Não toda tem o registro desse outro boi. Isso. A gente tem toda uma documentação, porque naquela época não tinha Secretaria de Cultura, era só a Maratu que existia na época, era só uma federação que tinha como sede lá na sede do Boi de Santa Fé, lá no bairro de Fátima, lá que aconteciam as reuniões da federação, que eram compostas por bois da ilha, tipo, era o Boi da Fé em Deus, Boi de Leonardo, Boi de Seu Apolônio, porque não tinha boi de orquestra, a gente era o único dentro da federação de orquestra, e os demais bois eram bois de matraca, de pandeirão, de zabumba, que tinham dentro da ilha. E o Boi do Seiki era o único de orquestra que tinha dentro da federação. Certo. E como eram os ensaios? De lá até os últimos... Aqui. Aham. A gente começou a ensaiar na escola, no pátio da escola, e o boi foi crescendo, e a gente passou para o lado de fora da escola, e com o decorrer do tempo a minha mãe comprou a área que ela queria, né? Construiu a sede recreativa da escola e assim construiu outras salas para comportar a escola, que ela mudou para lá, para o São Cristóvão na época, e a gente começou a fazer os ensaios lá, que o Yuri teve até o prazer de conhecer a nossa sede. Sim. E a gente, na época também, a gente era o único boi que tinha uma sede própria, né? Naquela época. Então, assim, a gente saiu sendo referência de muitas coisas para os outros, né? Que vieram, pioneirismo, né? que vieram surgindo. E assim, tu tá desde o primeiro ano do boi? Tô. E aí, como é que foi? Assim, a princípio, eu era muito pequena, então para mim era uma novidade, né? Tu tinha quantos anos na época, tu lembra? Quando eu entrei mesmo no boi para me dançar, eu tinha 6 anos. Porque até então eu fazia meu balé e eu não ia pro boi. Meu pai também não queria que eu fosse pro boi, ele queria que eu continuasse indo pro balé, até mesmo para me formar e tudo. Só que aí o São João, a cultura bateu mais alto. E então tu tá desde dos 6 anos. Isso. E aí tu dançava de índia? Isso, eu era índia. Aí, quando eu casei aos 16 anos, meu pai não deixou mais eu dançar de índia, para mim não expor meu corpo, porque eu era uma senhora casada, tinha uma filha, e ele botou eu para dançar de vaqueira. Só que eu não gostava de dançar de vaqueira. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma roupa exclusiva, separada para mim. Escondida. Não, de vaqueira, normal. Ah, tá. Só que eu não dançava, eu ficava tipo já nos bastidores, organizando, ajudando, e eu não dançava, porque o dançar de vaqueira pra mim naquela época era uma frustração, porque eu gostava de dançar, era de índia. E teve um momento, uma das nossas apresentações no Seprama, eu nunca me esqueço, a gente tinha toda uma retaguarda das mutucas, né, dos acompanhantes do boi, e eu fiz uma roupa escondida pra mim, totalmente diferente das outras meninas. E quando o boi entrou, eu entrei de vaqueira. Aí eu corri no banheiro rapidão, troquei de roupa, botei a roupa de índia e voltei dançando de índia. Isso. Então, assim, eu me realizei. Eu acho que uns 2 anos depois que eu tive a minha filha. Então, era eu e minha filha dançando de índia no que boi. massa! Por tudo. Qual música tu mais gostava de dançar? Vou abandonar as fichas. Então, tinham 2 músicas que eu gostava muito de dançar. Uma era a Estrela d'Alva, que a gente até fez ela no último ano do boi, a gente fez uma repaginação nela, e Utopia. Um clássico. Porque quando a gente fundou o boi, né? Quando os meus pais fundaram o boi, a gente teve justamente
um diferencial. A gente deu uma, como eles falam, a gente deu uma ligeirada nas músicas. Então ela ficou um pouquinho acelerada. E Utopia, por ser uma música mais romântica, mais tranquila, que foi uma história real de uma composição que meu irmão fez. Aí ela era uma música pra gente descansar. Então a gente gostava de dançar Utopia porque ela era mais tranquila, a gente descansava as coreografias nela, né? Nela, Madrugada Eterna. Foram músicas que o meu irmão compôs para uma namorada que ele teve na época. E então, assim, eram as músicas que a gente gostava mais de dançar. E eu fiquei apaixonada por Utopia porque não é caindo na mesmice, mas nós fomos o primeiro boy aqui em São Luís que fez um videoclipe aonde o casal, no finalzinho, eles passavam a música todinha encenando, né? Cenas românticas, com carícias e tal. E no final, eles se beijavam. Só que não era um beijinho assim, não. Era beijão, muito, tipo de novela da E passava, Globo. tipo, meio-dia no Justamente. terreiro. No Maranhão TV. Maranhão TV. Eu assistia, achava, nossa, meu Deus, eu quero dançar no Bumba Boi, as pessoas beijam. Então, assim, a gente também foi pioneiro nisso. A gente lançou a música, lançou Utopia, já lançou com clipe. Eu acho que até hoje é o único grupo que tem, assim, clipe. Isso. Não a música com o boi dançando em VTs. algum lugar. É, não, os VTs. tem ali. Cara, é massa. Linha Calcinha Preta, né? Que fez o clipe. Foi. Isso. A gente também tem um clipe com Ovelha, que a gente gravou lá na Ponta da Areia. O cantor? Isso. Ele cantando. É uma música até discreta, super famosa. Sereia? Isso. A gente tem ele, a gente tem. Ainda não Tem vi no esse. YouTube, no Maranhão TV. Assim, o programa do Zé Raimundo, ele conta pra gente a nossa história. Amiga, tem contato dele. Se tu botar no canal dele no YouTube, Boi do Seio, tu vai ver imagem da gente desde 86. Sim. Eu A vi. gente fez uma pesquisa. Aham. De 86 até o atual. Então, assim, ele conta a história do Seik. Foi ele que fez a nossa projeção, né? Na época, era só a gente que tinha aqui. E eram também poucos locais que apresentavam, porque eles tinham a gente como boi de salão, que não dançava em terreiro, que não dançava em areia. A gente só dançava, tipo, cassino maranhense, era lítero, era... Na época tinha o Coqueiro Verde, que eu acho que não é da época de vocês. Não, a gente é Esse é só do da- bairro Coqueiro mesmo, Pois ali, é, terminal. Mas é da minha. Então, assim, o boi do Seik, na época, era tipo boi de salão. Ele só dançava em locais elitizados. Sim, claro. Mas isso era o que a sociedade achava ou era uma realidade Não, mesmo? era o que eles achavam. Ah, tá. tá. Porque a gente nunca deixou, em momento algum, de dançar num bairro elitizado e deixar de dançar numa periferia, não. Porque a gente queria igualdade para todo mundo, Sim. entendeu? E assim, como vocês foram os primeiros de São Luís, vocês tinham referência em quem, boi de orquestra? Então, pelas histórias que eu ouvia, muito do meu pai e da minha mãe, a gente tinha como o Boi de Seu Machado, né? Que era lá de Rosário. E o Mas Boi era de Xixá. o Mocidade? Não. Era antes do Mocidade, antes do Boi de Barbosa. Tinha outro boi. Isso. Que eles- Era tão prova que quando começou o Boi daqui, a gente trazia os músicos de lá pra cá, do Boi de Seu Machado. Então, muito dos músicos, se vocês olharem no YouTube, em 86, no Boi, eles não eram daqui. Eles eram músicos que a gente trazia de Rosário pra cá. Eles passavam a temporada todinha aqui, dormiam e só voltavam pra lá no finalzinho. Então, a inspiração de vocês é no boi Sim. dessa região de Rosário. Sim. Massa. O que gerou a pausa no grupo? Então, meu pai faleceu em 2017, né? Ele teve uma morte muito repentina para todos nós, pegou a gente muito de surpresa. E aí eu fiquei sem condições psicológicas de colocar o boi, porque apesar do meu pai já ser evangélico, já ter seguido uma outra doutrina religiosa, ele me dava muito apoio. E aí eu decidi não colocar o boi em 2017 e fui tentar colocar em 2018. Só que aí, quando o boi ele se torna uma empresa, né? E quando tu passa um ano com uma empresa fechada, quando tu vai reabrir, ela tá cheio de tributos, coisas atrasadas. E aí eu ainda tentei colocar o boi, tive a ajuda de algumas pessoas, mas não foi o suficiente para colocar, né? Então a gente deu essa pausa pra gente
reorganizar tudo, organizar a documentação, fazer todo esse processo jurídico da empresa, do boi, para a gente recolocar ano que vem. Como tu disse, né, uma das pessoas que mais levou o nome do boi, assim, foi José Raimundo, né? Sim. Ele tinha o terreiro raiz que viajava. Vocês viajaram muito? Sim. Pelos interiores? Sim, sim. A gente conseguiu fazer os 217 municípios. Eita! A gente fazia algumas. Ele tinha o Raízes Itinerante, né? Que a gente fazia, às vezes, eram 3, 4 municípios por final de semana. Às vezes, muitas vezes a gente viajava numa quinta e voltava num domingo. Quando tinha esses feriados estendidos também, a gente viajava direto com ele. Então a gente Mas conseguiu... era só no período junino ou era Não, o ano todo? O ano todo. Nossa. A gente conseguiu fechar os 217 municípios. A gente fez o itinerante do Raízes também, quando foi São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia. A gente fazia Teresina direto, porque... Tinha. Isso, a irmã da minha mãe tinha uma escola lá que também era o SEIC. Então a gente já tinha esse intercâmbio Teresina-São Luís por conta da escola lá. E outros eventos que a gente realizava lá dentro também. Os arraiais do 24BC, shoppings, eventos privados que já contratavam o boi. Então a gente já tinha uma agenda lá em Teresina. Certo. E dessas viagens, assim, qual que tu tem a maior lembrança? Qual que ficou marcada pra ti? Uma foi a primeira vez que a gente foi em São Paulo. A gente apresentou no CTN, no Centro Tradições Nordestinas, que ficou aquela... A gente apresentou o boi e junto da gente foram outros artistas locais, mas o boi ele era a atração principal, então era no finalzinho do itinerante do Raízes. E quando a gente entrou, a galera vibrou, curtiu muito e não queria deixar o boi sair. Então ficou naquela de continua, bis, e a gente foi... Aí a galera entrou, os maranhenses tinham muita saudade, né? Porque naquela época também não tinha essa de estar vindo constantemente visitar o Maranhão, até por condições financeiras e tal. E eles caíram na roda do boi. Então a gente fez tipo um arrastão dentro do CTN. Sandro Brecker, que é um cantor super famoso, ele estava junto com a gente também na caravana. Então, assim, foi muito, muito bacana. Essa viagem de São Paulo marcou. Eu já tive também esse privilégio, né, de dançar em São Paulo. Lá eles gostam bastante. Muito, 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 muito. Eles aplaudem muito o meu boi. Ainda mais assim. quando a gente faz as apresentações nas praças ao ar Sim. livre, eles ficam, assim, maravilhados. Falando, assim, em viagens, sempre em viagem tem um perrengue. Bora fazer logo o nosso quadro? Vamos. Explica pra ela o quadro. Tá, vamos lá, hora do perrengue. Como funciona? Você vai dizer uma situação de algo que aconteceu, né? Um perrengue, um fuxico, qualquer coisa. E aí tu pode jogar aí na fogueira. Tá. A gente foi para Brasília, né? No festejo de São José de Belmar, que tem lá uma capela, uma réplica São José de Ibamar, da Basílica daqui lá em Brasília. E quando a gente fundou, quando a mamãe fundou o boi, era de ex-alunos e alunos. E muitos deles permaneceram no boi durante 10, 15, 20 anos. Casaram no boi, encontraram suas esposas e continuaram no boi. E numa dessas viagens, uma das meninas namorava o rapaz que fez o clipe de Utopia. E aí ela virou para a amiga e disse: amiga, vigia ele para mim. Aí ela disse: não, tudo bem. A gente viajou. Não foi. Ela não foi porque ela estudava na época, ela não podia ir. Mas ela dançava? Ela era a menina do vídeo também? Não. E pediu pra amiga vigiar ele. E nessa de vigiar, ele voltou namorando, a amiga foi vigiar? casou Meu Deus! e tiveram. Drake. Hoje eles têm acho que 2 filhas. Drake, Amo. passada. Amo. Tá vendo? Cuida, Confia. Confia. Até o microfone aqui. Eita. Fora aqueles perrengues que tem de a gente dizer assim, gente, a gente vai viajar, a gente não pode comer certos tipos de comida. E aí, sempre tem aquele que vai lá O que quer testar. Aí ele vai lá e come. Aí ele comeu. Aí a gente atrasou quase um dia a nossa chegada em Brasília, porque o indivíduo deu uma infecção intestinal e a gente tinha que ficar parando na estrada Nossa. pra ele... Fazer as necessidades dele, né?
Não é doido? Chocada. Gente, eu tô passada. Cuida do meu boy. Foi babado. Era do boy, mano. Ela fez, meu Deus, chocada. Chocada. Amei. Agora até me perdi aqui. Ah, é porque ela é dislexa. Ela é dislexa. É minha vez, é a sua. É a sua. Foi o segundo episódio, acho que foi o segundo episódio. Sileninha veio aqui, Boi de Sim, Sonhos, sim. né? E ela deixou aqui uma informação que a gente não sabia, que o primeiro contato dançando foi no Boi do Seik. E ela soltou aqui pra gente que quem ensinou ela a dançar foi você. Sim, sim. Tu lembras dessa situação? Lembro Vocês sim. eram pequenas, tipo... Sim, eu acho que a gente tem quase a mesma idade, ou ela é mais velha do que eu, 2 anos mais ou menos. E aí Mas- vocês eram curuminzinhas. Isso. A Sileninha foi lá pro Boi através do Giovanni, que ele cantava no nosso Boi. E era amigo do Léo, pai da Sileninha. E levou ela para dançar lá no Boi. E aí a gente ensaiou, e por a gente ser criança, a gente criou uma afinidade. E eu acho que 1 ano depois, 2 anos depois, mais ou menos, a Sileninha criou o Boi de Sonhos, né? Um boi também de criança, onde a minha mãe e meu pai, a gente foi lá, deu todo o apoio para ela. A roupinha dela era muito parecida com a roupa que a gente tinha usado na época lá do Boi. E aí a gente se sente muito honrado, meninos, porque esse reconhecimento da Silene, muitos outros grupos não têm, né? Que saíram da gente. Não é uma questão de orgulho, mas é uma questão de valorização, De reconhecimento. de reconhecimento, entendeu? Porque quando a mamãe fundou o Boi, a professora Socorro, não tinha Boi em São Luís. Então eu posso citar vários nomes. O Cláudio, do Brilho da Ilha, ele foi ex-aluno da minha mãe. A minha mãe deu a oportunidade para ele dançar no Boi, de cantar no Boi. Ele tem uma gravação em um dos nossos LPs. E acho que 1 ano ou 2 anos depois ele fundou o Brilho da Ilha. Além dele, tem mais alguém? Sim, tem o Brilho da Juventude, o Boi do Pão Açu. Essa galera toda dançou lá no Boi, né? Até mesmo a Concita Braga, ela ia muito nas nossas mortes do Boi. Tem muita coisa assim que hoje em dia acontece nos bois que eu falo. A minha mãe hoje tem Alzheimer, ela tá com 85 anos, então assim, eu fico olhando ela porque na época a mente que ela tinha lá atrás, hoje a galera toda bota. Um exemplo, nós fomos o primeiro boi a ter um toureiro. Mas o toureiro que a gente tinha no Boi tinha uma música específica para ele se apresentar. Era uma tourada mesmo. A minha mãe fez todo um estudo, foi no consulado espanhol, que era lá no João Paulo, pegou vídeos, contratou o Robson, não sei se vocês conhecem, ele é até coreógrafo também. O Robson foi lá, ensaiou o menino, e a gente ensaiou o miolo, como o miolo iria agir quando o rapaz colocava o pano vermelho e tal. Então, assim, foi todo um processo. Índio, mamãe colocou o primeiro índio no Boi. Então é precursor mesmo. Essas roupas rendadas que hoje a gente olha em alguns grupos, mamãe já colocava lá. Por isso que a gente era tido como boi de salão, boi elitizado. Porque tudo isso ela já Isso, idealizava. lá atrás ela já idealizava. O Aldo Leite, ele dizia muito pro meu pai, ele falava assim, Serra, o teu boi é tido como um boi de rico. Porque as roupas eram luxuosas naquela época, né? E antes disso, os bois eram tipo assim, era cetim, era lamê. Então isso mamãe não usava, mamãe usava seda, mamãe usava renda. Eu me lembro uma vez, uma roupa que ela fez com renda de noiva. Chiclas. Ixi. Ela gastava, porque assim, a gente nunca teve ajuda, né? Zé Raimundo sempre ajudava a gente, mas a gente nunca teve patrocínio. Então ela tirava do dela, né? Ela, como aposentada, ela tirava do dela e bancava ali o boi. Então ela fazia da forma como ela achava que era bonito, né? Lá atrás. Então hoje em dia a gente vê muita coisa acontecendo nos grupos e assim, isso aí a gente já fez lá atrás. Às vezes, né, é bom ver que, nossa, estão fazendo o que a gente já fez lá atrás. Sim. Agora, eu vejo, assim, por um lado triste, porque pouca gente lembra do Boi hoje. Sim, né? sim. Nenhum outro grupo tentou cantar Utopia, porque eu acho, assim, um clássico. Não. Ninguém pediu pra cantar. Eu acredito que
A memória do boi, ela é mais assim, ela é uma memória afetiva. São pessoas que gostavam do boi naquela época e tem aquela memória. Por quê? A gente tentou manter a tradição por um longo período, né? Eu falo a gente assim, meu pai e minha mãe, porque eu já assumi o boi já bem depois e foi quando eu tentei colocar as modernizações. E eles tentaram manter essa pegada do tradicional e os bois que vieram surgindo, eles foram fazendo as modificações. Então, é mais fácil tu lembrar, lá vem a polêmica, de um boi que tem uma índia seminua do que tu lembrar de um boi que tem uma roupa mais tradicional, né? Então, assim, hoje a gente tem pessoas que têm memórias do SEIC, mas foram pessoas que tiveram uma memória afetiva, que dançaram no boi, que saiu, botou o filho para dançar, ou que estudaram na escola e dançaram quando eram pequenininhos, entendeu? Mas isso, para mim, me traz mais satisfação. Não vou te mentir. E nem sou contrária também do que hoje tem dentro do boi, né? Mas eu sou muito dessa, de guardar o tradicional, não fugir. Porque quando tu foge daquilo ali, já não é mais... Sim. Né? É tipo, um exemplo. Quando a gente fundou o Boi 84, em 85 o Barrica surgiu. Né? Então, o que acontece? De lá pra cá, tu não vê modificação no Barrica. Ele mantém o tempo todinho aquela linha dele. Né? As alterações são mínimas. Isso. Ele não precisou sair do tradicional dele para continuar dentro do mercado. Então, eu acredito assim, as pessoas não precisam sair do seu tradicional para manter. Boi de Leonardo é um grande exemplo. Né? Hoje, Regina, ela faz a morte do boi do mesmo jeito que o pai dela fazia. Ela faz o batizado do mesmo jeito que o pai dela fazia. Então, assim, manter a tradição não quer dizer que é coisa de velho, que é arcaico. Não, é manter algo. Logo porque o boi, ele tem um lado profano e um lado religioso. Isso aí é óbvio, né? Então, a gente não eu acredito, eu, Fernanda, não fujo muito dessa linha do tradicional, não, dentro do SEIC. Certo. E como que tu vê hoje o cenário cultural? Assim, partindo pelo lado da valorização, hoje em dia a gente não tem o reconhecimento do poder público em si. Hoje o poder público, ele reconhece quem favorece a ele. Hoje a cultura é uma moeda de barganha. Hoje tu dá aqui para te receber. E eu acho que não funciona assim, né? E eu também nem vou entrar muito no mérito da questão. A gente já teve até várias discussões em relação a isso, em alguns congressos, em alguns eventos que tiveram, e eu conversava muito com o Wellington Reis sobre isso, essa questão da desvalorização, a perca da essência. Hoje em dia, tu coloca um boi para te ganhar dinheiro. Tu não coloca um boi porque tu tem uma promessa para te cumprir, porque tu entregou teu boi no terreiro. Tu não coloca. Hoje tu coloca um boi porque a cultura vai te pagar 20 mil reais numa apresentação. Então, assim, hoje é mais financeiro do que tradicional, né? E chega até a ser lamentável, mas fazer o quê? Tu disse que tu pensas em voltar no próximo ano. Tu tá arquitetando as coisas? Já. A gente já vinha conversando a respeito disso há uns 2 anos atrás, né, para voltar. Porque depois que meu pai faleceu, deu uma reviravolta assim na minha vida pessoal também. Porque até então eu não sabia que eu era adotada. Pois é. Aí eu fui descobrir isso 1 mês antes do meu pai falecer, que eu era adotada. E ele que teve que contar a minha história, porque a minha mãe, por ter Alzheimer, não sabia mais, né? No tempo ela já estava... Ela já tinha. E aí, com isso, eu fui saber que o boi também, além de ser um boi de promessa, era um boi de terreiro. Então, tinha toda uma obrigação junto aos caboclos, junto aos orixás, que eu não sabia, né? Também teve problema deles entrarem para a igreja evangélica e largarem as obrigações de mão. Então, assim, o boi, hoje em dia, para mim, ele vai ser uma questão pessoal.
Porque eu preciso colocar o boi para minha vida pessoal caminhar e a vida da minha família caminhar. Porque é todo um processo. Entendi. Entendeu? Mas tu já tá arquitetando questão de figurino, ir atrás de músico, porque é tanto... Eu tô vendo que, assim, São Luís é gigante. Sim, sim. Multiartistas. Mas quando tu vai criar um espetáculo, é difícil tu montar elenco pra dança. Verdade. É difícil tu encontrar... Por exemplo, Bumba Boi tem que ter uma espécie de como eu posso dizer... Ai, gente, a palavra... Só se doa só pra esse boi. Como é que fala? Exclusividade. Sim. Né? E tu já tá procurando? Então, quando a gente finalizou o boi em 2017, a gente ficou com toda a estrutura meio que de stand-by, né? Nossos músicos, alguns dos nossos brincantes, né? Eles ainda têm um contato? Sim, sim. A gente tem eu formei, quando eu entrei no boi para presidir o boi, eu formei uma diretoria dos brincantes. Massa. Né? Existia nós, né, como presidentes, vice-presidentes, tesoureiro e tal. O executivo. Isso. E existia uma diretoria dentro dos brincantes. Um artista. Eles resolviam lá entre eles e passavam pra gente e a gente dava o aval final. Quero até mandar um alô pra Daniel, que ele disse que ele cantou lá. Então, Daniel foi um menino que... eu sou casada há 12 anos, né? Então, quando eu ia pra casa da minha sogra, eu passava, o Daniel tava tocando no canto de casa violão. Tocando e cantando. E aí eu falei pro meu esposo, vamos chamar o menino pra cantar no boi? Porque lá no boi a gente sempre deu oportunidade pra boi jovens. Boi que veio de escola, né? Pois é. Então, assim, aí numa dessas a gente convidou o Daniel pra ir pro boi. E ele foi. Cantou o primeiro ano, só que aí o nosso maestro pediu que ele desse uma estudada pra evoluir, pra aprimorar. E aí a gente pagou um professor de música pra ele. O professor ia na casa dele, acho que era 3 vezes na semana, pra ensinar essa questão de tom, de focar, tudo. Então, assim, hoje, quando eu olho o Daniel, eu me sinto muito honrada. Eu chamo ele de meu filho. Ah, que massa. Porque eu vejo que ele evoluiu, que ele cresceu. E me honra muito em saber que ele iniciou e ele não nega. Né? Não, a gente que fez ele iniciou lá no Seik. A gente fez um projeto, quando a gente estava no Instagram do Boi de Creuza, muito forte durante a pandemia, a gente fez uma live com ele. E lá que ele contou pra gente que ele é oriundo, que é o primeiro grupo, assim, folclórico que ele participou. Sim, sim. E hoje eu acredito que hoje ele já tá no Nina. Eu olhei ele fazendo Nina. eu também olhei. Ele tava no Pau Açu, agora tá no Nina. Pô, vem aqui contar um pouquinho pra gente. Tem que chamar ele. E Dona Regina também do Pau Açu. A gente também. a gente tá fazendo a lista, gente. Não, vamos tentando, a gente vai gravando. Vai dar pra todo mundo ouvir. Me conta uma coisa, como é que tá os figurinos antigos? Tu ainda tem, tu guarda? Então, no ano que meu pai faleceu, eu passei 1 ano sem ir lá na sede. Uhum. Era minha casa, eu morava lá na sede, eu construí uma casa pra mim. No São Cristóvão. Isso. E aí, como a minha mãe, por conta do Alzheimer, eu tive que mudar pra casa dela e mudar toda a minha rotina. Eu tive que entrar na rotina dela, Sim. né? Então, eu não fui mais na sede. Passei quase 1 ano sem ir. E quando eu fui, eu ia muito rápido, porque lá me lembrava muito meu pai, me remetia muito a Sim. ele. E numa dessas nossas idas, a gente chegou lá, a sede tinha sido arrombada. Nossa. Arrombaram a sala onde ficavam os nossos figurinos, nosso material todo. A sala onde ficavam os nossos instrumentos, roubaram tudo. Então, assim, a gente ficou sem nada do boi. Não praticamente ficou. O até famoso sem boi memória. pelado. Não ficou sem nada, Porque- sabe por quê? Porque tem uma roupa de campeador lá em casa. Meu Deus! Como é? assim tem uma roupa de campeador lá em casa? Porque a gente ia fazer uma turnê no Paraná. A gente ia participar do festival chamado Fefossol. Isso. E aí, como muitos dos nossos brincantes não poderiam ir porque estavam trabalhando e outros estudando, a gente montou todo uma equipe de profissionais, de bailarinos, para ir nessa viagem. E o Yuri foi um. E a gente, infelizmente, um dia antes da gente viajar, a gente foi despachado pela Prefeitura de São Luís, que eles não iam dar nossa estrutura nem de ônibus e nem a grana pra gente fazer o translado de almoço
E a gente já tinha passado praticamente um mês ensaiando. Verdade. A gente tinha montado toda uma estrutura de bailarino. Eu tava de mala pronta já. Isso, de músicos. Quando foi? 2016. Último ano do boi. E aí, Yuri montou uma gangue, invadiu a sede e roubou a roupa de copiador. Mentira. Incansável, Eu tava de mala pronta já pra ir. A roupa Mano, do boi ficou lá em devolve a casa. roupa do boi. Eu vinha com a roupa hoje. Entendeu? Olha, gente, não convida mais ela. Convida Não convida. Eu, hein? Não sei se você tá sabendo, foi convidada pra um filme, filmaram tudo. Foi só botar ela na edição, pronto, o filme Oh. travou. Mentira, Não mas roda. O o que filme mais? não O lançou. que mais que ela contou, produção? O DVD do Novilho Branco não lançou. Primeiro o boi grande que ela foi dançar, de adulto, Novilho Branco. Grava um DVD belíssimo Na na Maria Aragão. Maria Aragão. Não foi lançado. Entendeu? Teve um episódio passado que a Gaitu foi muito. Não subiu o episódio. Entendeu? Por isso que minha dependendo filha, do chama ela pra tá viajar carregada. internacional. Não, para Amigo. isso. Último ano do boi. Te convidaram pra viajar, o boi acabou. Mana! Pelo Chocada! amor de Deus, mas vai voltar, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Mas tira o nome dela da lista. Não, claro que não. Pois é. Com a sobre roupa que isso ela tá tudo furtara. bem. Meu Deus. Pois é, Olha aí das coisas. Então, pelo menos a gente tem essa, porque eles, Tem o que essa. eles não puderam levar, eles espalharam no sítio todo. Tudo. Canutilho, Deus. conta, apenas eles rasgaram as camisas que a gente tinha guardado. Tudo. Ai, nossa. Tem uma camisa Eu também. ia te... Tu também Tem uma camisa, camisa. meu Deus. Eu ia até te perguntar, porque assim, como o boi tá muito tempo parado, eu ia te perguntar se tu não pensas em fazer um memorial, alguma coisa do tipo, para, sabe, ou doar para um museu. A gente tinha tudo isso pra gente montar até mesmo lá na nossa sede. Uhum. A gente tinha uma sala que foi construída pra gente fazer esse trabalho lá dentro, juntamente com um livro que a minha mãe escreveu desde a vinda dela pra cá, pra São Luís, quando ela veio com meus avós pra cá, quando eles vieram de mudança, né, de Picos pra cá, pra São Luís. E aí ela tinha esse livro contando toda a história, aí na metade da vida dela entrava a história do boi. Só que até isso foi perdido uma parte Meu do Deus. livro, a gente Nossa. só tem uma outra parte. E infelizmente a gente não tem nem como refazer por conta causa da do saúde, Alzheimer. né, dela. Mas eu fiquei muito triste, muito, muito triste, porque era todo um processo que a gente tinha lá dentro no boi. A gente tinha nossos instrumentos, nossas roupas, indumentárias. E aí, assim, E tu nunca pensou em escrever a tua versão da história? Como tu acompanhou, né? Tudo ali desde a infância, né? Assim, com um livro, As Memórias de Fernanda e do Boi do Seiki, entendeu? Assim, é uma boa ideia. Assim, eu não vou te dizer eu escrever. Eu posso contar pra alguém. Eu senti que ela olhou pra mim. Ela disse assim, pra alguém, balançou a cabeça, tipo, tá, eu escrevo, me conta. Mas, assim, eu poderia pegar uma parte do que eu tenho da minha mãe lá e dali eu continuar a minha história. Porque como tu tá do boi desde o início, então tu deve ter muita história. E tem muitas pessoas que ajudaram mamãe nesse processo que também ainda estão vivas. Ok. Lógico que tiveram pessoas que foram fundamentais, tipo Dona Lilissa Marques. Ela foi uma pessoa fundamental no processo. Ali do Fé em Deus, E- né? não, do do Caratatiba. Caratatiba ali, né? Isso. Ela foi uma pessoa fundamental no processo de criação do boi. Então, prova que o nosso primeiro LP, praticamente todas as toadas eram dela. As composições eram dela. eu ia achar tudo, o Boi Vamos, do Seiki vamos. voltando e lançando o livro. É sobre. É, né? Anota Tá aí, vendo? gente. E aí volta pra cá pra gente lançar. Mas sem a Yuri. Pra poder ir. Sem a incansável. Deus. Gente, eu fiquei muito empolgada agora. Ah, Tu eu- vai devolver a roupa? Não, eu vou. A mãe sempre brigou comigo, inclusive. Vai levar, ainda bem que eu não levei. Vai levar roupa, vai levar roupa. Mãe, eu vou levar, você acaba. Eu trabalhava ali mamãe? perto, eu trabalhava lá perto. Aí ela dizia, menino, leva a roupa do boi. Leva a roupa. Eu digo, mamãe, calma, eu vou Onde levar é a roupa do sede lá boi. perto É, do call da- center? aham. Era do Ah, outro Na rua de lado. frente, assim. Na rua ali da... Isso, onde tinha um restaurantezinho de canto. Tem o call center de um lado, o restaurante de canto do outro, era naquela rua. Mas indo pro São Bernardo? Não. Não, de Indo- frente, de frente. frente pro Indo call pro São center. Raimundo? Não, amigo, de frente. Só atravessa a rua. Do call center? Aham. Eu vou falar com o Clisman pra ele me localizar, que É. eu não consegui achar. É de frente aqui, gata. Tu não tem muito de É. perder.
Então não tinha motivo, era furto mesmo. Meu Deus, Deus. Não, era agora ela se sentiva. Tava pressentindo. Pois é, mas tava lá em casa. Não, Então mas fez aí. bem. A gente pelo menos tem uma. tem Tá, uma. mas assim, tu tem memórias de como eram as roupas? Alguma roupa assim icônica que tu queira refazer? Tenho. Tem uma roupa que a gente fez, ela era toda de bambu. Bambu? Bem fininha. Bambu fininho, assim. Tipo, em vez de canotiro, vocês usavam bambu. É. Eu lembro. Ó. Ah, eu lembro também. A gente tinha roupa de de índia. Índia. Também. Tipo, botava na lateralzinha, na Isso. frente. Ela era bambu. Era bambu e semente de Santa Maria. Santa Maria das Sabe uma coisa que Isso. eu quero dizer pro pessoal que faz. Eu sei que machuca a gente, mas volta com o coquinho. A gente também tinha. Ah, eu achava tudo. Inclusive, essa roupa, a produção aqui também é muito envolvida. E a gente sempre dançou em grupos, assim. E a gente, não sei se tu conheceu, a gente dançou no Margem Canto da Ilha. Sim, que antes sim. era uma dança portuguesa. Lá da Sérgio né? Operário. Isso. Sim, sim. E aí depois se tornou um Bumba Meu Boi, né? Inclusive vejo Dona Fátima, né? O boi também. A produção, ela insiste em falar fora do microfone. Por favor, amiga, fala que E Dona aí, Fátima essa merece. roupa do Sei, que ela foi referência para uma das roupas do pote, que foi no segundo ano, não foi, gente? Vocês dançavam desde o primeiro Que também. foi feito de taboquinha, com as sementes, a gente saiu com tecido de oncinha. E Vocês têm em casa essa fantasia? acho que tem foto. Não tem A foto, gente- até E foto aí, levaram. Tem. Não, foto a gente tem. Essa roupa, não querendo te cortar, mas é porque vai lembrando. É porque são 38 anos, né? Então é a minha idade. Então tem alguns Ih, flashes. soltou. Faz a hora que eu disse, não, não disse a idade. Vai. Essa roupa, quando era de taboquinha, era de estopa. O cós. A gente foi muito referência. Assim, era tipo, o cós era de estopa. Ela era bem rústica mesmo. O cós era de estopa. Meu pai saía pra pegar as taboquinhas. Ele media tudo certinho. Ele fez tipo um maquinário aonde ele botava a taboca e cortava uma por uma na serrinha. Lembro. Depois ele lixava pra não ficar as pontinhas, pra Pra não não machucar as machucar. meninas. E aí a gente fazia ela todinha à mão. O coquinho era feito, eu nunca me esqueço, pelo Seu Jesus. Ele tinha uma barraquinha perto da Lusitana, ali onde funcionava a Embratel. Sim, na Deodoro. Isso, ele tinha uma barraquinha. Ele mora lá no canto da Fabril, Seu Jesus. Ele tinha uma barraquinha lá. E a gente ia lá, encomendava os coquinhos com ele. Ele ia para nossa sede com a esposa dele, ela fazia as medidas das meninas e ele ia atrás para confeccionar os sutiãs. né? Ai, meu sonho. Aí, voltar. no ano depois, a gente sempre trabalhou muito assim com esses negócios de artesanato. No ano seguinte, a gente fez um sutiãzinho de jornal. O jornal molhado na cola, com Tipo água. machê. Isso. E aí a artista plástica, ela ia moldando os recortes de jornal no seio das índias. E E aí depois ela fazia. recortava, pintava e a gente fazia. Então, assim, a gente trabalhou muito com isso. Amiga, como é que conservava? Porque soa, né? Não, mas ele fica bem resistente, porque Usava são verniz, camadas alguma e coisa. isso, são Ah, camadas e tá. camadas até ele ficar bem grossinho e depois tu invernizava ele e Que, por botava exemplo, punho porque e a tudo. gente Porque a gente dança no Barrica, assim, a gente estreia lindamente. Depois, ali, tipo, dia 4, dia 5. Depois do dia 20. Não, isso aí acontece. Ritinho de É. suor. Teve Isso tempo aí até que acontece. invernizaram as Não, não falhas, adiantava. mas Eu lembro que teve um ano que invernizaram até com verniz marítimo e tal, daquela questão da. Só ficou um pouco escura, mas não deu certo. É porque o suor, ele corrói. com sal, Eu ele costumo vai... dizer que é o talento da pessoa em formato de líquido, que quando Fora aquelas roupas que ficam muito cheirosas. tem. Desculpa, turistas, Eu mas joguei é cheirinho várias- de sucesso. Eu joguei várias roupas fora. Quando eu recebia no final da temporada, eu falei, não acredito. A minha mãe tem umas histórias assim Conta, muito conta. loucas, né? Quando a menina tava com CC muito grande, ela pegava, minha filha, vem cá, deixa eu passar limão no teu braço. Meu Deus. Gente, pra quem não tá entendendo, você é catinga, tá? É. Então ela passava. Porque ela era muito assim, ela era muito exigente. Perfume. Quando a gente foi pra Brasília a primeira vez, o Jefferson, hoje ele é um dos sócios da Marcelo Surf. Né? A irmã dele é dona. Alô. Gente. E ele era bem pequenininho. E aí mamãe
a gente já saindo pra apresentar, aí ela disse, Jefferson, vai chamar os meninos pra me vir aqui, que eu quero ver se tá todo mundo cheiroso. Meu Aí ele gritou bem alto, é criança, vem aqui que tia Socorro quer cheirar. Então ela era muito exigente, ela dizia que ela queria perfume bom, que ela queria os brincantes dela todos cheirosos, bem vestidos. Mas mana. Porque é olha, toda uma referência, né? a gente às vezes passa umas situações e é constrangedor. Fora gente que precisa, que assim, gente. a minha mãe sempre foi de os brincantes dela, ela ir na casa, conhecer a família, saber a índole da pessoa pra colocar no boi dela, pra ela não passar, porque ela é uma coisa que ela tinha muita vergonha, ela tinha muito medo era de passar vergonha, né, com os brincantes em qualquer lugar que ela fosse. Então ela sempre foi muito exigente. Então prova que ela era a professora da varinha. Ela andava com uma varetinha bem fininha. Porque no tempo dela de escola, né, tinha, né, esse negócio de vara, régua e tal. Sim. E ela Era, tinha... era na canela? Era. E ela tinha essas varetinhas de disciplinar na hora que a pessoa tava dançando, que tava fugindo do contexto ali do boi e tal. Ela ia lá e... Na canela. Amiga, assim, eu acho que o podcast podia um pouco mais... Por questão junina, mas assim, só pra terminar essa questão junina, o que tu mais sente falta? Eu sinto falta... Quando chega o período de São João, a folia lá em casa. O entra e sai... O amanhecer bordando, a correria da gente estar no primeiro dia de estreia, a gente amanhecer e tá quando a gente olha todo mundo no batizado, todo mundo organizado, bonitinho. Eu sinto muita falta disso. É tão prova que São João, quando dá dia 13 de junho, eu digo que eu fico perturbada. Eu não consigo parar em casa. E hoje os meus filhos são do mesmo jeito. Hoje o Davi tem 10 anos, o Davi é miolo. Ele faz tudo que ele olha, ele faz de boi. O Estevão já é mais pro rumo da percussão, já para mais tocar. A Thalita que tu conheceu, ela já dança e tal. E o outro menorzinho, como ele não chegou no período do boi, mas ele já tem esse tino de também já tá indo. Mas a gente, o São João, assim, quando chega, o que eu sinto mais falta é isso. A galera tá lá em casa... A gente está amanhecendo, todo mundo junto, porque lá no boi a gente realmente confeccionava as nossas roupas. Não tinha aquela de, tá aqui tua roupa pronta. Não. A gente era na agulha, dormia um pouquinho, acordava de novo para bordar. A família toda participava. Aí mistura canutira e separa. Isso, e derrama, junta, varre com areia. Ai, meu Deus, por tudo. E nenhum deles dança? A Thalita não dança mais? Não. A Thalita dançou no boi e, assim, ela não surgiu essa vontade dela ir pra boi Pra nenhum. outro. E hoje tu é enfermeira, certo? Mas eu não exerço a profissão, só formei. Só é produtora, então. Ah, então a gente já vai entrar nesse Começando. assunto. Tá. Então, Vai assim, lá. não que sejamos marocas. Não somos. Mas como surgiu o projeto das marocas? Tá. A Maroca surgiu de uma reunião de amigos, né? Eu sempre tive essa vontade de produzir, sendo que o boi já é um processo de produção muito longo, né? Porque a gente passa pelo processo de captação de brincantes, seleção de músicos, e a Maroca surgiu disso, né? Da gente ter uma empresa para a gente produzir os nossos eventos, da maranhensidade melhor possível, né? E também já pra gente dar esse pontapé pro boi. Amiga, eu queria te perguntar, já que a gente entrou na questão da produção, por que Maroca? Quando a gente sentou para criar a produtora, a gente queria algo que remetesse muito à nossa linguagem, né? Então a gente botou vinagreira, não. Fuxico, não. Aí surgiu Maroca. É uma linguagem nossa, Sim. única, né? Típica maranhense. Então todo mundo aprovou, então ficou Maroca. A Maroca já tem quantos anos? A Maroca tem 1 mês. Sério? Sim. Chiclas. E qual é o ramo de vocês? É produção de quê? Como funciona? Então, a gente tá querendo seguir uma lógica assim. A gente ainda não tem algo específico. A gente está entrando na promoção de eventos, de um modo geral, né?
Logo porque a gente é um coletivo onde todo mundo tem um conhecimento e junta e faz uma coisa só, né? A princípio, agora, o nosso primeiro evento vai ser um festival de chopp. Por quê? Porque a gente já fazia isso no tempo do boi, né? Então, a gente já sabia trabalhar com isso. Então, a gente lançou o primeiro festival de chopp da Maroca, que é algo que a gente já maneja, já tem o traquejo, já sabe como é que funciona, a logística, tudo. Certo. A galera da Maroca é a mesma galera que vai seguir com o Boi do Seik ano que vem? Hoje a produtora é uma coisa e o boi é outra. A produtora vai trabalhar pro boi e o boi vai trabalhar pra Maroca. Entendi. E o calendário, como é que tá? Quando vai ser esse evento? Então, o Festival de Chopp acontece dia 19 agora, né? Dia 19/11, lá no Secreto Bosque, a partir das 15 horas. O festival hoje, a gente tentou fazer uma ecleticidade. A gente tentou botar todos os ritmos dentro do festival. Então, a gente vai ter um pouquinho do samba com feijoada completa. A gente vai ter ali uma tocando um pouquinho do forró das antigas, forró atual. O Erickson Andrade tocando o axé dos anos 90 para a gente curtir e relembrar um pouquinho do Marafolia. Tudo. E da atualidade também, né? E a gente está trazendo o Arrocha com o Rafinha, que é o ex-vocalista do Asas Livres. Então, assim, a gente fez um leque para atender todos os públicos Todo mundo. e todas as tribos, como a gente fala no nosso projeto de apresentação, E né? aí, depois de 3 horas, é open bar, né? E isso, é E open aí, bar depois de de chopp 3 artesanal. horas, entra o boi. Ai, né? meu sonho. Não, tem que. Meu sonho. Entendeu? Entrar o boi, né? Assim, né? Meu Esse evento Deus. pode, pelo menos ali, tu tentar juntar um pouquinho da orquestra pra fazer, entendeu? É uma palhinha, não é Tu manda um fazer negocinho. uma camisa do Estamos de Volta, bota Prazer. os bailarinos ali na frente. Tudo. Eu acho válido, faz só um arranjozinho assim, um pedaço. A gente pode pensar, porque, tipo assim, a construção da Maroca, do evento, ele foi tudo prematuro. A gente sentou, criou o nome, criou a produção, criou o evento e foi. Botou na incubadora. E foi embora, né? Então, assim, a gente não Já tá pensou... saindo aqui com duas ideias. Com duas ideias. Essa TZ, ela é babada, ela é babada. Então, assim, a gente pode até ver essa possibilidade, eu não vou garantir, mas no próximo evento, onde a gente já vai estar isso que eu ia te lançando perguntar. as atividades do boi, aí sim a gente pode já estar em... Certo. Depois desse evento do festival, já estão pensando em outro? Já, a gente está pensando já no calendário de atividades a partir de janeiro. Não vai ter nenhum Réveillon? Talvez sim, a gente está dependendo muito de local, porque quando chega nesse período, a galera que está organizando o Réveillon, eles já estão com os locais alugados já desde sim. muito tempo, né? Verdade. E a gente está aqui agora, mas o Réveillon da Maroca não foge de não ter. Pode acontecer sim. Pega por tudo. Perfeito. E depois a gente vai fazer um episódio contando as marocagens que aconteceram. Lá no Réveillon. festival E no Réveillon. Mas assim, como é que a galera faz pra aderir? É abadá, é ingresso? Vende um pouquinho olhando pra aquela câmera bem ali, ó, no fundo do olho do povo, que vai Então, todo mundo. A gente está com o Instagram da Maroca, né? @Maroca Produções. A gente também tá com o nosso Facebook lá, linkado, tudo junto. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria digital e pelo Pix. Todas as informações você encontra lá no nosso Instagram, @Maroca Produções. Chiclas. Se tiver casadinha, eu vou. Solteira. Eu Nada. ouvi a produção dizer agora aqui no meu ponto que a galera do Puma Milcast tem lista VIP. Drake. Manda eu acho que um sorteio no Instagram ia ficar babado. A gente pode pensar, a gente tá produzindo algumas camisas, né? Camisa, boné e esquise com a marca da Maroca. A gente até lançou um sorteio agora essa semana. Eu A gente já olhei. fez o primeiro. Eu vou. E aí a gente já mandou rodar mais algumas camisas, os bonés e os esquises, pra gente já fazer essa semana de promoção também, ingresso e os brindes, que já é uma semana antes da semana do evento. E a gente ficou devendo de trazer as camisas porque foram para rodar.
Meu Deus, A ficou gente- devendo como? Mulher, que ficou devendo. Quem Porque deve a gente, sou eu, porque Alô, como a Serasa. gente está querendo lançar a marca, né? Lançar realmente Isso. a produtora, a gente fez alguns brindes para essa Massa. galera que faz a mídia de um modo geral, né? Os jornalistas, os influencers, a gente tá mandando rodar agenda, bloquinho de nota, caneta, tudo remetendo Massa. à Maroca. Perfect. Massa. Um Ai, já press quero- kit, né? É. Trazendo pra linguagem das Das bloggers. É. Um press kit, babado. Além da produtora, atualmente, tu trabalha com outra coisa? A gente faz uma parte de assessoria parlamentar, mas que é eventual, né? Sim. A questão política da Fernanda, que já vem também de uma longa data, essa parte de assessoria política parlamentar, na verdade. E a gente tem algumas pretensões políticas mais no interior, que lá na frente a gente fuxica. Ixi, Tá adoro, certo. adoro. A produção tem mais alguma pergunta, querida? Não? A Incansável tem, querida. Então a gente pode ir pros quadros. Vamos. Amiga, a gente já fez o primeiro quadro, que foi o Joga na Joga na Fogueira. Fogueira. Que você jogou na fogueira aí o babado que eu tô passado. Do Cuida do Meu Boy e cuidou mesmo. E tem um quadro aqui, Se Não Brilha, Corta. A gente te dá uma situação e aí tu vai dizer, não, deixa brilhar. Não, deixa brilhar aí, tranquilo. Ou então, não, mana, corta, pelo amor de Deus. Temas mirabolantes, criativos. Como tema de bui. Por exemplo, às vezes, a gente tem essa cultura de tema, enredo e tal, pro carnaval, só que agora tá vindo muito pro São João. Sim. Que é uma coisa que tem também em Parintins, entendeu, né? O que tu acha disso? O boi tá deixando o alto e tá mais trabalhando temas. É como eu falei anteriormente, quando traz isso para dentro da cultura do boi, foge muito do tradicional. Eu não sou adepta disso. Lá no boi a gente tentou, na verdade tentaram, né, conversar comigo, a montar essa questão de tema, e foi até em 2018 que a gente ia montar nas cores do arco-íris. E aí ficou uma coisa bacana, mas eu não sou muito adepta, porque acaba que foge do nosso tradicional. Quando tu monta essa estrutura, a influência do boi de Parintins hoje dentro dos bois da ilha, ela tá muito grande, né? Então hoje tu já vê aquelas roupas espetaculosas, aquelas costas de Índia e tal, que para mim foge muito, né? Já foge quando tu monta um cocá imenso, que às vezes eu acho que a menina dança meio que Cachorrinho de carro. que equilibrando. E como eu costumava sempre dizer para as minhas índias, eu disse assim, gente, dancem com sensualidade, não com sexualidade, porque são coisas diferentes. Tu dança elegante, tu dança para seduzir a pessoa, para ela te olhar, né? Quando tu dança com sexualidade, tu já dança porque aquele cara, tu tá dando a oportunidade para aquela pessoa ir mais além contigo. Então, assim, o boi hoje em dia quando tu traz essa questão de tema que influencia no processo de tradição, eu não concordo. Então corta. E baixo. Gata. Ixi, na raiz logo. Tu fica. A situação da pessoa, de terceiros, das más línguas, como a gente comenta aqui, não assumir ali as origens, não trazer o que realmente aconteceu, de onde vem. Brilha ou corta? Tu acha que é uma coisa da pessoa? Tem direito de se negar do grupo que vem, da onde que vai? Ou corta? Tem que hablar mesmo? Assim, pela minha índole e pelo meu caráter, eu brilharia. Eu assumiria que eu vim de qualquer outro boi ou de qualquer outra entidade, não sei. Mas, partindo pelo caráter dos outros, por mim, corta. Eu acho que a pessoa não tem um caráter. Por isso que eu falo, a Sileninha muito me honra, né?
Não só a mim, mas eu acho que a minha mãe, porque foi ela que deu essa oportunidade para ela. Então, prova que hoje eu tenho o Boi de Sonhos como um dos bois que eu vou pro batizado. O J. Júnior é meu amigo, meu padre, padrinho do meu filho. E a gente tem essa ligação. Eu tenho essa ligação muito grande com o Boi de Sonhos. Eu vou pro batizado, eu vou para as apresentações quando eu posso. Ensaios itinerantes, eu acho que eu estou em todos. Eu canto, eu danço, porque eu me identifico e eu tenho o respeito que ela tem por mim, pelo meu boi, pela minha mãe, é o mesmo respeito que eu tenho por ela, né? Massa. Bom, a produção tem algum, se não brilhar, corta? Não? Na verdade, quando tu falou da pergunta, né, eu queria, na verdade, só... Tu falaste agora dessa relação tua de gratidão com Sileninha, né, e tal. E aí eu me lembrei da questão do José Raimundo Rodrigues, né, porque ele foi muito incentivador. Sim, sim. Do boi em si, da história. Até hoje, qualquer coisa que ele faz, ele coloca. Como é essa relação de vocês hoje? Né, assim, ele também torce aí pelo retorno do boi. Sim, eu tenho até uma dívida com ele, porque ele já me convidou várias vezes para ir lá na Timbira, né? Levar os LPs que a gente tem, que ele que gravou todos os nossos LPs. E a gente também tem um CD ao vivo gravado da Maria Aragão, quando a gente fez o Jubileu de Prata, os 25 anos do boi. A gente gravou um DVD ao vivo lá. A gente gravou o nosso DVD também lá, que foi o José que gravou. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Muito, muito, muito. Eu tenho... O José Raimundo, para mim, era como se fosse um pai, né? A gente acompanhou... Foram 25 anos, ele direto com a gente. Ele era o nosso padrinho vitalício. Ele é o nosso padrinho vitalício, né? A gente deu uma afastada, ele também, por motivos de doença e tudo, por motivos de saúde. Mas ele me liga... Ele fala comigo, ele me cobra para mim ir lá. Outro dia ele me ligou, pediu os LPs e os CDs do boi. Eu levei umas cópias para ele. Porque ele tem uma memória viva, né? Ele tem muito Sim. visual E a filha hoje, Carlinha, a Carla Bianca, o primeiro videoclipe que ela participou foi esse que a gente gravou com a Ovelha e foi com o nosso boi. Ela é filha dele? É. É passada? Não, mano. Sim. A gata não sabe de tudo assim. Aí compartilha o contato dele, a gente tá procurando ele pra ele vir aqui. Eu tenho. Você acha que ele vem? Com certeza. Ele é um cara super acessível. Ainda mais quando parte pra essa área aqui. De cultura. Que ele vem. Ele também é pioneiro nisso, né? Ele começou dá. a fazer programa. Isso. De TV. Ele dá um programa de show. TV. É aquela história. É a não valorização. Por quê? A gente tinha ele naquela época. Depois dele veio a nossa querida e eterna Helena Leite. Mas Que, ela inclusive, é o não. nome do nosso estúdio aqui, ó, Justamente. de Helena E ela Leite. não teve esse reconhecimento. Helena brigava, batia, dava porrada e não era reconhecida, né? Uma das últimas entrevistas que eu dei foi lá no programa dela. E lá a gente quebrava o pau, né? Então a gente falava É igual mesmo. aqui, é igual Pois aqui. A gente não tem papo. Então ela não teve esse reconhecimento. E é uma grande preocupação que eu tenho de acontecer a mesma coisa com o José hoje, né? Ele foi o cara que abriu portas para um monte de jornalista que está aí agora. E no final, ele não ser reconhecido. É tão prova, quando ele foi deputado, a lei que a gente tem hoje aqui para cantar o hino de coxinho Sim. nas É o aberturas hino. dos arraiais, foi ele que fez. E quase ninguém faz. E quando a gente entrou para essa área do boi, que a gente fazia as nossas aberturas todas tinham. A gente entrava com o hino e depois a gente fazia o nosso roteiro de música todinho. Então, assim, eu tenho muita preocupação de José, Deus o livre, morrer e não ter esse reconhecimento. Porque ele foi uma peça fundamental para todos os bois que hoje estão aqui. Eu digo mais. Eu digo que o mais triste é ver que muita gente vai e só tem o reconhecimento quando se vai. Quando morre. Porque, assim, a gente tá conversando aqui sobre, né? Mas tem muita gente que não conhece ele. Porque como ele não tá mais nas grandes emissoras de TV, que agora ele tá na Guarai, se eu não me engano. Isso. A galera não tem esse acesso. As coisas que ele posta na internet, eu vejo porque eu sigo, mas tem muita gente que não conhece. A juventude não conhece. Entendeu? Do próprio meio De comunicação. Sim. Né? Ele Sim. não teve reconhecimento, porque todo mundo sabe que ele
fez uma grande emissora daqui, né, ter notoriedade, porque foi ele que fez, né, com os programas que ele roteirava, ele Isso. fazia tudo. E quando não precisaram mais dele, descartaram da pior forma possível. E é isso, né? Mais algum, se não brilha corta? Não. Agora vamos pro 880, a gente dá 2 opções. E tu escolhe uma, se tu quiser justificar, tu justifica. Se tu não quiser, tu faz a egípcia. Uhum. Tá bom? Quer começar, gatinha? Tá. Orquestra normal, né? Digamos assim, com os instrumentos raiz, tradicionais. Ou as estilizadas com bateria, com conga. Super tradicional. Tradicional. Chocado. Então tu fica. Mas é porque é bonito. Gente, é porque vocês são novos. Mas não existe um solo de uma música de orquestra tocada no saxofone. O cara sola a música todinho, que nem era Utopia. Eu tô me arrepiando todinha. Tipo, o cara tocar num trompete, o solo de Utopia. E hoje não, hoje tu vai pra um boi, tu tem agogô, tu tem atabaque, tu tem bateria, tu tem um monte de Efeitos, coisa teclado. que foge do que é nosso. Hoje em dia é muito difícil tu olhar um boi com tambor onça. Porra, tu ouvir um rugido de um tambor onça. É maravilhoso. Amigo, eu acho que o único que ainda tem, eu acho que é boi de morros. Porque no alto ele ainda bota o boi pra urrar. Pra urrar. eu Mas acho que é o lembra único. que o urro de hoje, muitos urros saem de Trompete. trombone. Trombone. Na verdade, eu acho que sax é uma coisa que já tá sumindo. Acho que tu Já. não vê mais Eu sax. acho que os únicos bois que ainda tem é esses bois que vêm da região do Uni e os tradicionais, tipo Juscelino, São Simão. O novilho tem também. O Novilho novilho tem. Eles fazem uns solos bacanas de sax. Pois o é, Guarnese, é então, é muito perfeito. lindo, gente. Ai, meu Deus. 880. Tablado. O terreiro. Terreiro, ver aquela poeira subir. E a canela cinzentinha. E ainda mais que as ilhas do meu boi não são todas descalças. Dançam descalça. Dançam descalças. Até hoje? Sim, Até até do hoje. último ano dançava? Sim, sim. A gente começou a colocar sapatilha porque tiveram alguns arraiais que eram aquelas britinhas aham. e tal, a gente colocava. Mas quando era asfalto, calçada, era descalço. E até no tablado, às vezes, tem alguns preguinhos, né? As taxinhas. Ah, eu não sabia. Sim. Massa, tradição mesmo, tradicional. Sim, sim. Figurino. Vamos falar de figurino. Bora. Os figurinos mais cetim, um panozinho legal, ou aqueles mais LEDs e tarararará. Então, eu não posso nem estar falando muito porque a 880, gente só estilizou, né? Também. Mas eu sou muito do tradicional. Essa história de LED, faixa fluorescente, Sim. essas coisas fogem muito do que é nosso. Agora, ainda na questão do figurino, as roupas das índias, muita pena ou quase sem pena? Ela roubou o meu. Poxa. Poxa, Zilnara. Não, Eu- responde ela não, me responde. Pena natural ou pena artificial? Não, mas é a mesma. Ela ia acabar respondendo o que Mas eu. vamos lá. Partindo pela área da preservação, que agora é uma coisa muito discutida, eu sou super a favor das penas artificiais, né? Até mesmo a gente confeccionou no último ano as nossas penas de fazão. Meu sonho aprender é com TNT que faz. Por TNT tudo. e aquela fibra de papagaio. Acho que é Sim, fibra sim, de sim, vidro, sim. sei lá. Sei. Mas assim, eu sou a favor das penas. Pena. Uma roupa de índia toda de pena é a coisa mais linda. Os pomponzinhos. Esse negócio de nudez é ralado. Mais algum 880? Não. Não? Deixa eu ver se aqui eu tenho mais um 80, meu Deus. Ui, meu Deus. Não tenho mais um 880. Sumiu. Tu tem, amiga, mais um 880?
Não. Yuri ou Igor? Não. Meu Deus! Yuri, claro. É cansado. É incansável que ela leva as roupas. Não. Eita! Ela meu salvou Deus. uma roupa. Porque tu tá com a roupa ainda. É, Mas porque eu. salvei a roupa, Amigo, tu mana. roubou a roupa. Eu fiz. Eu entrei em contato com ela e disse: deu a posso colocar a música do boi na monografia? Eu solicitei. Você. Ela me A entregou nas usurpadora. minhas mãos a roupa. Não, mas assim, eu tenho um carinho muito especial pelos dois meninos, né? O Yuri foi. Eu conheci ele no processo da viagem, né? Que a gente ia pro Fefosol. E depois a gente criou um carinho muito grande. Aonde o Yuri me encontrava, ele me abraçava, ele, a Babalu. Sim. A galera todinha que compôs esse projeto lá do Fefosol, a gente criou um elo muito grande, né? E o Igor também, por conta, quando ele me chamou para falar a respeito da música, eu falei, meu Deus, que coisa! A música E assim, do pra meu quem não tá boi. entendendo, eu vou tentar defender minha monografia agora. É porque, assim, gente, pra mim, Utopia é uma música totalmente fora da linha. Tanto que na minha monografia eu falo isso, que as toadas de Bumba Boi, elas, pela questão do alto, elas contavam muito alto. Depois começaram a falar sobre situações educativas para educar a comunidade ali, mas sempre botava o nome do boi, citava o nome do boi. E Utopia, para mim, eu acho que é a primeira atuada que não menciona nem o nome do boi. Sim, sim. É uma poesia, entendeu? E aí eu percebi, porque as primeiras poesias, elas eram cantaroladas, né? E aí eu disse, cara, para mim, a primeira poesia nata. Claro que a gente tem aí grandes hinos, grandes toadas, mas essas toadas citam, em algum momento, o nome do boi, e Utopia não, em momento algum. E sabendo agora que a história é verídica, e é teu irmão dizendo que queria ter o carinho teu, queria ter um... Ah, é massa. E aí, é muita maravilhoso. As toadas de boi, pra mim, as toadas de Bumba Meu Boi, é que nem eu conversava muito com o Wellington Reis, e eu dizia muito pra ele, eu falei, poeta, eu gosto de boi, toada de boi que canta da morena, que tava na janela, da lua cheia, porque de um tempo pra cá, é tipo forró. O forró era bacana, o forró que tu dançava agarradinho, que é o forró das antigas, né? Uhum. Hoje tu dança o forró solto, fala de um monte de coisa. E é tipo as músicas, as toadas de Bumba Boi hoje. Ou fala de santo. Hoje a gente tem toadas que falam de orixás, aí dos santos. Mas fugiu a linha poesia poética. da morena que estava na janela, da lua que estava cheia e tal. E Utopia, e eu vou te aconselhar a ouvir Madrugada Eterna também, depois eu te mando. Ah. Elas são poesias, são histórias verídicas. Madrugada Eterna foi na madrugada, meu irmão voltando para casa, que ele fez para a namorada dele também. Estrela d'Alva também, ela é magnífica. Então, assim, as músicas que a gente estava tocando no nosso repertório de 2016 foi músicas lá de trás que a gente resgatou, a gente fez uma nova roupagem, né? E continuou cantando. E se a gente pegar de novo os nossos LPs e os nossos CDs lá de trás e remontar pro ano que vem, todo mundo vai achar que é música nova. Mas não é. Foram músicas que a gente já teve, que a gente só fez a roupagem e jogou. E Ai, por antes, tudo. assim, Por tudo. A gente via muito nos grupos, né, um roteiro, até nas canções. A gente tinha a entrada, a música de entrada. Sim, aí sim. tinha aquela música que era cantada ali O para os guarneceiro. vaqueiros se apresentarem, né? Aí depois vinha uma outra música que era as índias que dançavam, aí vinha a música de Chico e Catirina. Isso. Aí vinha a música que, né, tinha ali o ritual do boi, da língua do boi. Era um roteiro que existia, que não era nada atual, mas que já existia todo um processo. Era o lavar. Sim. Encenado, teoricamente, Isso. era cantado. Justamente. As coreografias contavam a história. Mas Hoje em dia, às vezes fica até cansativo tu assistir um grupo de Bumba Boi, porque ele se torna um teatro de uma tal forma que cansa quem tá assistindo. É mais fácil tu cantar e tu fazer uma apresentação corrida, cantada,
do que tu fazer uma apresentação encenada, porque cansa quem tá assistindo. Mas eu não vou mentir pra ti. Muito também dessa perda tradicional que a gente está tendo é dos próprios fazedores de cultura. Porque, por exemplo, um boi hoje que tem 1 hora disponível de programação, sendo que quando você chega no Arraial, você já chega atrasado. Vai Por causa passar som. Vai passar som. Primeiro, tu chega atrasado. O boi que já era pra ter saído ainda não saiu. Aí tu vai passar som. Quando tu vê, tu tem o quê? Meia hora só. Então não dá. Eu vejo, às vezes, a gente ensaia 15, 18 toadas e não consegue tocar 5, às vezes. Porque ainda tem aquela que o povo quer de novo, que aí a gente tem que cantar mesmo. Quando a gente ia dançar lá no Machado, a gente concentrava lá no estacionamento, em frente ao Alcione Nazaré, né? Descia ali e tal, concentrava. Aí meu pai dizia assim, eu não quero passagem de som, que isso aqui não é banda. A gente vai fazer um arrastão daqui e vai subir no palco cantando. E assim a gente fazia. Concentrava o boi, descia do ônibus, concentrava a orquestra toda na frente e vinha embora. Já subia na formação. Quando chegava, o boi entrava, parava, a orquestra seguia tocando, subia no palco, nem passava som. Cada um nos seus instrumentos, nos seus microfones e começava. E alinhando no decorrer Amiga, da porque apresentação. brocha. Pra gente que dança, essa espera é... Lógico, Oxe, porque tu já horrível. sai de uma apresentação Alombra. com a euforia, com aquele calor, com aquele vigor. A Aí tu já catuaba desce, truando. já naquela de assim, outra apresentação. Quando tu chega que tu vai passar som, aí é um por um. Aí Vamos tu, lá. Não. Chega. aí tu vai. Eu tô botando tudo de cabeça pra baixo. Amiga, para finalizar, muito obrigado pela tua participação. Agora tá certo. Muito obrigado pela tua participação. É um prazer estar te trazendo aqui para te contar toda a tua história, a história do boi, que em vários momentos se entrelaçaram. Né? Te agradecer mais uma vez. Espero que todos esses projetos do retorno do boi e da produtora dê super certo. Na verdade, já deu, né? Sim, Graças a Deus vai dar tudo certo para ti. E a gente quer fazer a última pergunta, que é Fernanda por Fernanda. Quem é Fernanda? Eu até comentei com vocês que essa entrevista seria difícil, né? Porque a emoção, quando eu falo do boi, toma de conta porque remete muito ao meu pai. E Fernanda por Fernanda. Uma mulher guerreira, né? Eu não vou ser sentimentalista nem dizer assim, eu sofri na vida. Não, mas o meu pai sempre me mostrou o que era para ser seguido, né? E hoje eu assumi a minha casa, os meus filhos, a minha mãe. E hoje eu sei que todo o ensinamento que ele me deu é válido e está sendo válido. Apesar de eu sou uma mulher, mãe, mas eu sou uma eterna criança. E isso eu vou levar para sempre. Fernanda por Fernanda, eu acho que eu sou uma guerreira. Uma guerreira curumim, né? Que cresceu. Sempre. Gente, uma salva de palmas pra Fernanda. Maranhão precisa conhecer muito. Então é isso, a gente quer te agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da tua emoção com a gente, né? E saiba que aonde você for e precisar da gente, nós vamos estar lá, certo? E acho que basicamente isso. Obrigada. E aí você que eu tá- me senti em casa, assim, por conhecer já vocês de longa Sim. data, né? A produção e saber que o boi foi referência lá no boi que eles dançavam. Sim. Então, assim, a gente se sente em casa e se sente super bem. Obrigada, gente. Muito obrigada. E a gente espera vocês lá de 19. Vai A dar gente certo. vai. Esse episódio vai até sair antes. E a gente vai conversar, viu? Sobre o nosso livro. Vamos. Que agora a Tesina é só mais audiovisual, agora é impresso também, digital, eita! Documentário, talvez, sobre o boi de fake. Gente, vocês que estão assistindo o episódio, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação quando o vídeo subir. Não ficar perdido, tô vendo aí que tem gente acumulando vídeo. Gente, pelo amor de Deus. Não façam Vocês isso. queriam podcast, vocês queriam videocast, a gente tá entregando pra vocês. Verdade, até a última vez que a gente contabilizou só tinha 100 inscritos no canal. Gente, com quase
1000 visualizações, gente, pelo amor de Deus, vamos se inscrever pra não ficar dependendo do coleguinha mandar o link. Se inscrevam, deixem o Quer like, vergonha na ativem as cara. notificações. Sigam a gente nas redes sociais, vai ter tudo aqui embaixo. Sigam a Fernanda, sigam a Maroca. E vem todo mundo, dia 19, eu quero todo mundo junto lá na Maroca Produções. Vai. É no Festival de Secreto Show. Bosque. Secreto Bosque. É secreto, mas a gente vai passar o endereço. Ingresso Ingresso, na bilheteria digital. digital, então- E vai dar tudo certo. Comprem pra ir todo Compre. mundo incansavelmente curtir a noite toda e ficar muito louco. Isso. E Creuza e A Creuza, ela só não fazendo deita, bastidores. amor, mas o resto- Vamos fazer os Fazendo a bastidores, marocada. fazer a Vamos marocada. fazer um Vamos fazer um vlog? vlog? A produção tá Meu adorando fazer Deus, vlog. vamos fazer um vlog. A produção tá louca, meu Deus, vai ser uma Vamos loucura. fazer um vlog Vamos da quebrar Maroca. esse Instagram. Vamos. É sobre Tudo Bueno. Obrigado, gente. E boa noite. Tchau. Meu Deus, como seria bom se a vida Ai, eu amo. Te vejo cercada por todos os lados de amigos, paqueras e namorados. Chega a pensar que é uma utopia. Em sono, juntos e abraçados, igual a um casal normal de namorados. Me sinto feliz, pra mim não vou me realizar.